Bom dia para vocês. Estamos começando agora uma live sobre dinheiro, sobre agregar valor na sua vida, na vida dos outros. Sejam muito bem-vindos, bem-vinda, querida. Nossa convidada especialíssima, Ana Luísa chegou. Bem-vinda, Mirley. Vou chamar aqui a Ana. Vindas. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom. Ô, gente, preparem-se hoje, porque hoje é dia de muita riqueza. Bem-vinda, Sabrina querida, Samira. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro com essa especialista de altíssimo valor. Quero te agradecer já de uma vez pela sua presença, não só na live, mas na minha vida. O tanto que você tem agregado, viu, na minha vida. É assim, eu falo que um café com você é um café de milionária, viu? Depois Imagina, é o lá na maior live, prazer. marque o café com ela, né? Queria que você se apresentasse. A live né, assim, tá à sua disposição para você falar do seu trabalho. Antes, vou só me apresentar também, né? Porque tem os seus seguidores aqui. Eu sou Lívia Bastos, eu sou médico homeopata, eu trabalho com mulheres e também sou consteladora familiar. Então, o meu trabalho é muito também para a gente trabalhar esses bloqueios, né, em relação à sexualidade, ao dinheiro e principalmente ao prazer, né? Então, hoje nós vamos falar também sobre prazer. Conte quem és tu. Bom, meninas, eu sou a Ana Camel, eu sou consultora financeira, eu trabalho com planejamento de vida, sou sócia do maior escritório da América Latina de planejamento financeiro. E hoje estou aqui a convite da Lívia para a gente trocar uma ideia sobre como que a gente une essas duas áreas, né? Como que a gente enriquece, como é que a gente consegue prosperar em todos esses aspectos da vida. É um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada, obrigada demais. Ana, eu queria que você contasse um pouquinho para nós, assim, no seu Café das Milionárias, você falou assim comigo, né? A mulher que não se planeja, na verdade, já está se planejando errar, né? O que que você vê no perfil das mulheres que você atende, que você faz essa consultoria? O que que você vê que as mulheres mais, onde que elas mais pecam? Olha, a gente está vendo um movimento até positivo agora, que as mulheres estão começando a tomar as rédeas da vida delas, então elas estão começando a se preocupar com isso. Mas muitas das vezes elas acabam deixando a responsabilidade do dinheiro toda nas mãos do parceiro. Isso Uhum, faz com que elas não saibam exatamente o que está acontecendo e não tenham ali uma decisão efetiva. Isso pode prejudicar muito, porque a gente precisa colocar os sonhos das pessoas dentro do planejamento de vida delas, não só os sonhos do casal, mas também os sonhos pessoais, o que que elas querem conquistar. Então, assim, eu uhum, vejo que a maior parte das mulheres, elas realmente elas terceirizam essa função às uhum. vezes 100% para o parceiro e deixa de atuar efetivamente nessa área. Uhum. Isso é muito legal que você traz, né? Porque aí tem um mecanismo subconsciente muito interessante, né? De talvez uma dependência emocional que a gente vê muito no consultório, né? Às vezes de uma carência. Aquela mulher às vezes precisa de uma aprovação, de uma validação do marido. Às vezes o dinheiro, ela tá às vezes até contribuindo mais em termos de porcentagem, mas em termos da emoção, do afeto, ela ainda está muito ligada de precisar dessa validação do parceiro, né? Então, é, Exato. é muito interessante isso que você traz, né? Que as mulheres estão realmente fazendo mais o seu próprio diagnóstico, né? Sim, a gente está nesse movimento de despertar e espero que cada vez mais, para que a gente consiga realmente buscar essa prosperidade também na vida das mulheres, Uhum, principalmente quando elas passam pela maternidade. E uhum, aí acaba deixando isso muito de lado e às vezes acaba acontecendo o que a gente chama de dependência financeira. Então a uhum, pessoa fica muito ligada ali, deixando tudo nas mãos do parceiro e não se prepara realmente para assumir essas rédeas da vida dela, né? Então a gente tem sim. que trocar esse mindset e realmente trazer as mulheres mais para dentro da jogada do dinheiro. Sim, eu acho bonito quando você fala isso, assim, e eu trabalhando com as tentantes, né? Eu sempre
procuro que elas olhem também para isso, assim, porque a pessoa fala assim, eu tenho um sonho, né? Depois eu quero muito que você fale sobre os sonhos. E elas falam assim, eu tenho um sonho de ter um filho e tal. O que que eu tomo de remédio? Eu tomo ácido fólico e tudo. Aí eu falo, olha, um remédio que a gente tem que tomar sempre é o remédio da atitude, né? Você pode ter um filho agora? Você sabe o que significa ter um filho agora? Né? Porque às vezes a pessoa está tendo uma impulsividade, ou ao contrário também, né? Ela está adiando demais, ela está Sim, procrastinando, porque ela não tenho quer olhar para medo. isso. Então, essa questão do tempo, né? Eu acho que é muito importante a gente, como mulher, sempre olhar para a questão do quesito tempo, né? Que horas que eu vou me ofertar, por exemplo, uma viagem legal, porque às vezes a gente também tem uma impulsividade de querer todos os sonhos ao mesmo tempo, né? Sim, tem muito essa ansiedade da gente. E isso, a ansiedade, ela vem muito por causa da falta de planejamento. Quando a gente não tem Uhum. muito bem tudo planejado, a gente não sabe se vai dar certo. Então, isso acaba Aham. gerando uma ansiedade muito maior do que a gente colocar isso no papel e entender quais caminhos que a gente precisa traçar para conquistar os sonhos. Então, muitas Uhum. das vezes, por a gente não ter muito essa noção, será que eu dou conta? Como é que vai ser? Muitas mulheres são autônomas, então a gente tem as empresárias, como que vai sair de uma licença maternidade não remunerada? Como é que a gente vai programar isso por um longo período? Uhum. Então, se a gente colocar tudo isso no papel, a gente vai ter muito menos ansiedade, a gente vai realmente trazer ali um conforto, uma segurança para que as coisas aconteçam realmente. Né? Então, isso é Uhum. muito, muito importante. Aí a gente precisa trabalhar ali essa questão do planejamento, né? Que é realmente se Aham. programar para essa nova vida, se programar para essa nova fase, tanto no casamento, quanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. Eu acho muito legal quando você fala isso, porque assim, de uma certa forma, bom dia, Vanessa, seja bem-vinda demais, viu? Bem-vinda. Vanessa tem uma loja, gente, para a gente ficar bem rica e ir lá e ficar ainda mais bonita, mais ricosa, né, Vanessa? Tá fazendo 8 anos, aqui a gente também te parabeniza, né? Porque é um negócio sólido, né? Isso que é bonito da gente tá percebendo, né? Até perdi o que eu ia falar. O que você tinha falado por último mesmo? Do Sobre planejamento da maternidade, né? Essa isso. ansiedade que a gente precisa Do ciclo, não queria controlar. falar sobre isso, desculpa. O que que acontece, né? Quanto menos a gente planeja, mais ansiedade a gente vai tendo, aí a gente não quer olhar, a gente entra num lugar até de congelamento, né? Eu nem quero olhar para as minhas contas. E aí a gente vai Sim. ficando mais ansiosa e a gente vai tendo menos sonhos, mais frustração, menos vontade de planejar. Então, assim, eu acho que é uma postura muito da adulta, né? Isso que a gente oferece para as nossas clientes, porque se eu consigo fazer um raio-x, eu consigo tratar aquilo, né? Então, assim, olha, eu tô tendo uma impulsividade por uma ansiedade, ou eu tô sendo infantil, que às vezes a gente é infantil, né? Igual que você, aquela expressão que você usa, que eu adoro, da maturidade financeira. Então, olha, eu não consigo olhar para as minhas contas, eu preciso que um homem olhe por mim, ou eu não consigo olhar, né? Eu acho que é, eu vou lá e vou gastar tudo de uma vez e Deus vai me dar mais, né? E Deus dá mesmo, mas a gente também tem que saber Tem que cuidar fazer a daquilo que nossa é nosso, parte. né? Isso, isso. O que mais você quer contar para nós da sua consultoria? Conta um pouquinho para nós. Uma coisa interessante, Lívia, que a gente gosta de fazer muito é trabalhar o casal junto. Uhum, Né? Então, unir mesmo a família em prol das finanças. Então, é uhum, interessante a gente realmente conversar sobre dinheiro. Às vezes eu pego é, reuniões onde eu encontro casais que têm 30 anos de relacionamento, de casamento, e nunca conversaram sobre dinheiro. Eles nunca sim. sentaram para entender realmente que aquilo ali é um conjunto, é uma união. E aí isso Uhum, atrapalha um pouco o planejamento de vida, porque como que você vai planejar se você não sabe nem quanto que o seu parceiro ganha, você não sabe nem se ela pode uhum, fazer isso junto com você, e as contas ficam meio que divididas, cada um fica um pouco separado. Então é importante realmente a gente conversar sobre dinheiro antes do sim. casamento, durante a vida inteira, com os filhos, trazer Uhum, essa educação financeira também mais para perto, para que as pessoas entendam realmente o que aquele dinheiro significa. Não é apenas papel, não é uma coisa fria, são os nossos sim, sonhos. Né? Então, a claro, partir do claro. momento que a gente começa a entender que o dinheiro ele não é algo frio, ele significa conquista, ele Assim, significa
conforto, segurança, ele significa tudo que a gente consegue proporcionar para o outro, a gente realmente começa a olhar para ele com um pouco mais de carinho. Então, essa visão é Sim. muito interessante, porque a gente realmente precisa conversar sobre isso. Não dá mais Aham. para a gente deixar isso de lado e simplesmente cada um fazer a sua parte separada. A gente precisa sentar juntos e unir a família, porque eles estão indo para o mesmo caminho. E se eles não Sim. conversam, acaba que cada um rema para um lado, né? O marido Uhum. está indo para um lado, a esposa está indo para o outro, porque justamente ninguém sabe nem o que está acontecendo na vida do outro. Então, isso é muito importante da gente fazer. Sim. Eu gosto muito de uma expressão assim, né, que fala assim, a pessoa divide a cama, mas não divide a mesa, né? Assim, você tá tendo, por exemplo, uma relação sexual com aquele parceiro, você tá tendo mais alto nível de intimidade, né, de deixar alguém Exato. te penetrar, né, por exemplo, mas você não mostra, por exemplo, que você gosta de ir no restaurante na sexta-feira, que você não consegue ampliar a sua capacidade, por exemplo, de receber. Olha, eu gosto de viajar para o mar, eu detesto a montanha, né? Às vezes as mulheres elas têm essa dificuldade muito também, porque não reconhecem o seu alto valor, não Sim. consegue também agregar o valor no seu relacionamento. Então, olha, eu abro mão, por exemplo, de ir 3 vezes no restaurante para que a gente possa viajar de 3 em 3 meses, né? Eu Uhum. acho que isso é muito importante, assim, da gente falar, né? Dessa capacidade que a mulher tem de negociar, primeiro com ela mesma, e Sim. depois também com o parceiro, né? Porque senão a gente vai achando que tem que ter dinheiro para tudo, mas às vezes existe essa necessidade de se dar alguns sims e se dar alguns nãos, né? A gente achar que vai São conseguir escolhas, fazer né? A gente precisa isso, são entender escolhas. realmente. E quando a gente tem o nosso sonho traçado, fica muito mais fácil de fazer essa escolha. Porque se eu Aham, não sei o que eu quero, a gente é aquela velha frase, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Isso exatamente. é muito forte dentro do planejamento. A gente, assim, eu converso com muitas pessoas que eu pergunto, qual é o seu sonho? E as Aham, pessoas simplesmente não sabem responder essa pergunta. Elas não sabem. sim. Não sei o que eu quero da minha Uhum, vida. Eu nunca pensei o que eu é, quero conquistar. Eu nunca planejei aham, nada, né? Então, como que a gente vai poupar dinheiro? Como é que a gente vai prosperar? Como é que a gente vai fazer a multiplicação se a gente não sabe para quê? Então, ter um aham, sentido nessa história é muito importante, faz total diferença. Então, poxa, sim. se eu sei que eu quero trocar de carro, que eu quero abrir um consultório, que eu quero viajar uma vez por ano, que eu quero ter um filho, que eu quero prosperar na minha vida, que eu quero contratar uma pessoa para trabalhar comigo, isso te dá muito mais clareza para qual lado você tem que seguir. Agora, se Sim. nada disso está muito bem traçado na sua cabeça, a gente começa a viver o que a gente chama de corrida dos ratos, né? Que é Uhum, justamente a gente trabalha, fica exausto, chega em casa cansado, gasta dinheiro porque tá frustrado, só que aí não sobra, aí você fica mais frustrado, aí você trabalha mais, aí você gasta mais porque você tá mais frustrado, aí você entra nesse ciclo vicioso que não te leva a lugar algum, né? Então a gente precisa uhum, interromper esse ciclo, a rotina é muito cansativa, né? Vai te engolindo ali no dia a dia, e aí sim a gente precisa trazer sentido para nossa vida. Todo mundo uhum, tem que estar buscando alguma coisa, buscando uma satisfação. Ah, eu quero fazer um curso, eu quero fazer um mestrado no exterior, ah, eu quero aprender mais sobre isso, eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero um espaço maior. Todo mundo quer alguma coisa. A gente precisa uhum, descobrir quais são esses sonhos para que a gente coloque sentido na nossa vida. E aí sim o dinheiro ele é, deixa de ser o vilão. Muitas das vezes aham, ele acaba sendo o vilão da nossa vida, justamente porque a gente começa a olhar para ele como se fosse o inimigo. Só que ele aham, não é. Ele é a forma que a gente vai conseguir conquistar as coisas. E isso vai uhum, muito de encontro com as nossas crenças limitantes, coisas que a gente já aprendeu uhum, lá atrás, né? Ah, todo rico é corrupto, roubou, né? As pessoas, elas não sabem não entendem o valor do dinheiro, não querem realmente crescer porque tem medo. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa que, sei lá, passa com um carro super top aqui, em vez de eu tentar uhum, entender o que que essa pessoa fez para ela conquistar, fala assim, ah, deve estar roubando, né? Ah, aham, isso é herdeiro, dinheiro fácil, né? Então a gente não consegue ainda enxergar o dinheiro como algo de valor na nossa vida, uhum, como um parceiro sim, e não como um vilão.
né? Então a Aham. gente precisa quebrar essas crenças limitantes, coisas que a gente aprendeu lá atrás, que a gente sempre escuta, né? Que dinheiro é muito difícil, que a gente está sempre apertado, né? Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe sempre falava: ah, o dinheiro é muito contado, né? Então a gente não pode fazer muita Uhum. coisa, tá sempre aquele movimento muito apertado. E a gente Aham. acaba criando essas crenças limitantes na nossa mente inconscientemente. E a vida inteira eu cresci com esse negócio, né? De que se está sobrando dinheiro, tem alguma coisa errada, né? Não deveria estar Aham. sobrando porque o orçamento tem que estar apertado. A vida Aham. inteira eu tive isso. Então a gente precisa entender o que, que realmente está levando a gente para esses caminhos, quais são as crenças que a gente está acreditando, o que, que realmente está fazendo ali. E muitas das vezes não é claro, tá? Às vezes eu já atendi muitos clientes que, por exemplo, eles conseguiam prosperar, começavam a criar uma reserva de emergência, e aí do nada gastava tudo. Uhum. Aí começava, Autossabotagem, né? exato, começava de Uhum. novo, do zero. Vamos de novo. Aí começava a juntar o dinheiro para ter a reserva de emergência, ia lá e puf, gastava tudo. E aí a gente foi entendendo que aquele dinheiro significava para essa pessoa realmente uma coisa ruim. Realmente que ela Uhum. estava sobrando dinheiro enquanto tinha tanta gente faltando dinheiro e tanta gente passando fome, e tanta gente precisando de ajuda e ela sobrando dinheiro. Ela se sentia muito mal com essa situação. Sim. E aí ela dava um jeito de gastar tudo. Sempre acontecia alguma coisa ali, ele gastava tudo. Até que a gente entendeu isso. Então era uma coisa que não estava tão claro assim, né? Ela não Uhum. sabia, era uma coisa inconsciente que a gente viu um movimento repetitivo. A gente conquistava alguma coisinha e logo ela gastava tudo. A gente começava tudo de novo, e isso é mais comum do que a gente imagina. Né? Uma Muito. coisa assim muito comum mesmo. E, assim, você como consteladora, você deve ver muito isso aí Sim. no Eu nos vejo um seus casos. sentimento que acontece demais, Ana, que eu acho que assim é muito importante a gente trabalhar com as mulheres, que é o sentimento da culpa. A mulher começa, que é o que você falou, ela começa bem, 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 ela vai igual um foguete. Aí depois, de repente, ela adoece. O que que o corpo dela, na verdade, está querendo dizer? Na hora que você está no prazer, na hora que você está ricosa, você está rica, você está gostosa, que você está com um relacionamento bom, às vezes, no meu sistema, não é tão comum. Talvez eu seja a mulher mais rica do sistema, por exemplo, da família, Uhum, e ela se sente, ué, eu não sou pertencente mais a essa família. Né? É como sim, se ela fosse a ovelha negra ali daquele sistema. Mas, na verdade, ela está abrindo portas para que outras mulheres, depois dela, sejam tão ricas ou até mais do que ela. Então, o sim. início da riqueza, ela é muitas vezes solitária e às vezes é com culpa mesmo. É o lugar do adulto. Porque eu vou ter que ser diferente da minha irmã, da minha tia, da minha avó, né? Assim, e ter a coragem de bancar, de ser diferente, né? Eu acho que isso é uma crença que eu costumo trabalhar muito, assim. Tem uma outra crença que eu também gosto muito de trabalhar com as pacientes. Elas falam assim: você vai me ajudar com o meu feminino? Eu falo, vou, mas eu também vou te ajudar com o seu masculino interno. Então, para a gente ganhar dinheiro, tem um lado nosso, que é o sensível, que é o usufruir. Eu falo que é o self-service. A gente tem que ter um lado assim da gente se servir, né? Assim, você não vai De no self-service acolhimento. de acolhimento, de fazer uma massagem quarta tarde, de fazer um pilates. A gente tem que se servir para, igual você falou, o que a gente fazer ter sentido, né? Eu me saborear com aquilo que eu usufruo. Mas existe um lugar nosso que é o lugar de potência, é o lugar do masculino de ir, o yang, né? Então, muitas mulheres, às vezes, que estão com dificuldade de olhar para, por exemplo, teve uma crítica muito importante com o pai, com os avós, o avô, né, no sistema. Ah, meu avô foi abusivo, ou aconteceu alguma coisa ali de algum segredo familiar. Aí ela briga, ela rompe, ela exclui, ela acha que os homens não prestam. E aí essa parte masculina dela também fica travada, energeticamente falando. E aí o que que ela faz? Ela procrastina. Ah, não, eu não vou fazer uma postagem, eu não estou boa o suficiente, né? É a frase que a Estou no gente meu mais melhor escuta. dia. Não estou no meu melhor dia, não estou com o meu melhor batom, né? E aí a gente precisa lembrar que o feito é melhor do que o perfeito. Hoje o que eu tenho para hoje é isso, então bora fazer com o que eu tenho. Amanhã, certamente, eu vou estar com outras condições, entrou mais dinheiro, entrou mais oportunidade, entrou mais recurso, entrou outros contatos, né?
E aí, a importância também da gente falar da ambiência, né? Se na minha ambiência eu sou a primeira pessoa que ganha dinheiro, não é que eu vou abandonar a minha família, mas eu preciso também ter outras ambiências para que o meu neurônio espelho, né, eu comece a entender que, não, eu posso me vestir de uma maneira diferente, viajar para a Europa é uma coisa comum, né? Ter Sim. sonhos é uma coisa comum. Eu achei muito lindo na hora que a gente sentou juntas, né? E você falou assim: qual que é o seu sonho? E aí eu fiquei meio assim, eu sou uma mulher que escreve os seus sonhos, eu tenho geralmente muita clareza. Mas naquela hora você me pegou tanto de surpresa que eu falei, é um sonho, mas é um sonho pessoal, não é um sonho só profissional, né? Porque eu quero ir em tal congresso, eu quero pagar isso, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Mas quais são os seus sonhos para o dinheiro, com o dinheiro, junto do ser, junto da sua essência, né? Eu acho que você traz isso com muita grandiosidade também, né? E até faz com que a gente tenha mais força para trabalhar e para aguentar os trancos da Uhum, vida mesmo, e a gente conseguir resistir essa vida empreendedora ou a vida lá também que não é fácil da pessoa que trabalha em uma empresa, né, que às vezes tem uhum. ali uma dificuldade de crescimento. E a gente precisa aprender também a entender uma coisa que você falou ali que me chamou a atenção. Às vezes a gente tá tudo tão bom na nossa vida que a gente fala assim, nó, vai acontecer alguma coisa. A gente É já a fica ali previsão do esperando. desastre. Tá É, muito bom, daqui tá a muito pouquinho é o bom para ser colapso. verdade. Aí você começa a ficar Aham. tensa ali do, nossa, mas tá dando tão certo, o meu emprego tá indo bem, eu tô com a família boa, eu comprei um apartamento, eu viajei, e agora vai acontecer alguma coisa. Aí a gente fica com essa Uhum. sensação de que, como se eu não merecesse estar num lugar de plenitude, como se isso fosse Ah, uma coisa assim, incomum, e a gente tem que buscar isso, né? Assim, eu falo uhum. a educação financeira, ela traz mais do que dinheiro para a vida das pessoas, ela traz realmente Uhum. conforto. É a gente Uhum. entender realmente o que a gente consegue fazer com as coisas que a gente tem, né? E isso vai Sim, muito de encontro com a plenitude. Poxa, se eu tenho realmente o sentimento de que eu não posso prosperar, como que eu vou prosperar? A gente uhum. vai acontecer alguma coisa. Se você está se sentindo no lugar errado, porque tá tudo dando certo, porque a sua família tá bem, porque o seu emprego tá legal, e você fica começando a esperar o desastre acontecer, você Desastre. começa a emanar essa energia. Isso Já vai vou vir. chamando o Já desastre, tá né? chamando, Assim, e a gente começa a é. ficar incomodado que tá tudo indo bem, né? E muitas das Uhum. vezes, inclusive, sentindo culpa. Poxa, mas minha vida tá tão boa e tem gente que tá tão ruim. E a gente começa a olhar pro outro com dó. E dó é uma Uhum. coisa que não ajuda em nada, né? O que eu consigo Exatamente. fazer com a prosperidade? Eu falo assim, poxa, se eu tenho uma empresa hoje e eu não tenho nenhum funcionário e eu crescer e eu consigo contratar 3 pessoas, eu estou dando 3 oportunidades para novas Sim, famílias prosperarem. Isso é muito mais pleno, muito mais legal, muito mais amoroso com o outro do que você sentir sim, dó dele. E aí você total. acabar se boicotando porque você não pode crescer porque outra pessoa está em uma situação pior. E aí Uhum. você acaba tendo aquela sensação de que você que está errado. Só que, na verdade, você pode ser o salvador daquela pessoa, daquela família que está Sim, ali sim. precisando de uma oportunidade, precisando de uma prosperidade na vida. Você pode ser a pessoa que vai ser essa âncora para o Exato. futuro dessa pessoa melhorar. Então, a Uhum. gente tem que começar a trocar esse mindset que a gente tem de dinheiro. Né? O que o dinheiro Uhum. pode proporcionar? Ele não é o vilão. Hoje ele não Aham. é o vilão. Ele é o que vai te proporcionar realização, aprendizado, conhecimento, prosperidade, experiências, né? É o que vai realmente Uhum. te dar a oportunidade de mover. Lógico que ele sozinho ele não vai fazer nada. Mas se a Uhum. gente unir ele do lado legal, do lado positivo, e colocar junto a nossa força, a nossa bondade, a nossa vontade Uhum. realmente de fazer a coisa acontecer, a gente vai unir duas forças muito interessantes, né? Que é o caminho Muito. correto para a gente conseguir chegar aí numa plenitude. Eu adorei quando você falou a palavra dó, né? Quando a gente olha o outro como dó, na constelação a gente vê muito isso, assim, a gente tá vendo o outro como pequeno. E aí eu não tô vendo a Sim. força dessa pessoa. Não, você teve até esses dias uma paciente falou: "Ah, deixa eu ser sua". Ela queria, tipo, ser minha auxiliar e tal, mas eu senti que naquele momento ela já estava como também facilitadora no mesmo nível do que eu. Eu falei: olha, eu não posso te dar essa oportunidade aqui
sendo que você está do mesmo tamanho do que eu. Monte também as suas rodas de mulheres em tal lugar, tal, tal, e a gente foi montando as rodas dela, né? E eu acho que é exatamente isso, assim. A gente precisa ter intimidade com o dinheiro, né? Eu acho que Exato. isso que a gente tem que se relacionar com o dinheiro. Então, não precisa ser dolorido. Ai, vou fazer uma planilha suada, né? Não, põe um suco gostoso, faz a sua planilha ali, relaciona com os seus sonhos, visualiza os seus sonhos, né? O Bert Hellinger tem uma frase que eu amo, que ele fala assim: o dinheiro serve aos vivos. E o que, que significa isso, né? Quando a gente está com essa energia de vida, essa energia de alegria, essa energia de plenitude, né? Usar a palavra que você usou, de felicidade, a gente consegue trazer um fluxo, né? Agora, se eu tô, por exemplo, é muito comum a gente ver isso em pacientes deprimidos. O paciente está tão deprimido, tão na energia de morte, né? Com um olhar muito mais para a morte do que para a vida, que o dinheiro não vem. Por quê? Se o dinheiro vem e eu tô com uma emoção negativa, com uma percepção, uma autoimagem de mim negativa, ele não vai conseguir ficar. Ele vai pro ralo. É aquela pessoa que já chega, ela até ganha muito, mas o dinheiro tá indo pro ralo porque tá com energia de morte, né? Tá com uma energia Sim. de escassez também, né? Eu não dou permissão para que o dinheiro fique, né? Não é É, vai bem-vindo. vibrar na escassez, exatamente. Então isso é muito comum. Muito comum. Uhum. Eu acho engraçado que às vezes eu pergunto um sonho de uma pessoa e ela quer falar um sonho grande, mas ela fica com medo, Vergonha. vergonha do meu julgamento. Ela Aham. fica achando assim, será que ela vai achar que eu sou muito ambiciosa? Poxa, ser Aham. ambiciosa é ótimo, que bom que você está buscando crescimento, né? Então, Uhum. às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não sou tão ambiciosa assim, eu não tenho tanta coisa assim, como se ela estivesse justificando o fato Uhum. dela estar querendo um sonho grande, mas ela não quer parecer uma pessoa ruim. E a gente tem que Aham. quebrar esse ciclo, né? Sim. Não são todas as pessoas que têm dinheiro que são os maldosos, né? Lógico, a gente vê Uhum. muita Sim. coisa ruim acontecendo, muitas pessoas usando o dinheiro da maneira errada, mas também existem as pessoas que estão usando da maneira correta, né? Que estão Uhum. criando coisas interessantes, que estão ajudando algumas pessoas nos estudos, que estão ali buscando Uhum. trazer pessoas para um conhecimento que às vezes não tem, para uma oportunidade que nunca teve. Então vamos vibrar nessa energia da galera que está do lado positivo do dinheiro e Uhum. tentar não emitir esse pensamento de que a pessoa fez alguma coisa errada para realmente conseguir conquistar o que ela conquistou, né? Ah, roubou alguém ou fez alguma coisa. Não, tira isso, né? Vamos tentar Uhum. bloquear esse pensamento, porque dentro do nosso inconsciente, toda hora que você for conquistar alguma coisa, o seu inconsciente vai achar que você está vibrando no lugar errado. Então, toda Uhum. hora que você conquistar ou prosperar, inconscientemente você vai achar que você está fazendo algo errado. Isso Uhum. vai fazer com que você não saia desse ciclo. Então, é Uhum. uma coisa assim, eu falo que é muito comum. Acho que, pelo menos dentro do meu convívio, isso sempre foi uma coisa comum. As pessoas, a gente falar mesmo, né? Que, dinheiro. Até na própria Bíblia, a gente tem alguns versículos que falam isso de uma maneira que, né, que foi interpretado. E isso traz a sensação de que as pessoas que têm riqueza não vão para o céu, não vão, realmente não estão no lugar correto. E a gente Aham. precisa ressignificar essas coisas, ressignificar essas frases, né? E a Sim. gente trazer outro significado para o nosso pensamento, porque senão a gente não vai conseguir essa prosperidade. Exato, exato. E aí, quando a gente fala, né, de prosperidade, né, Ana, a gente não tá falando só, igual você fala, eu acho que é importante a gente repetir isso, né? Não é só o dinheiro vir. Tem gente que às vezes ganha muito, mas trabalha muito e não sabe fazer o self-service. Não sabe, por Uhum. exemplo, ir para um clube de tarde, tomar um Não descansa, sol, né? né? Ir no médico, ou fazer uma yoga, sei lá, fazer algo nesse sentido, né? Então, não necessariamente é o preço, mas qual o valor que a sua vida tem Exato. dado hoje e o que, que você tem dado para a vida também. Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, eu quero ser rica. Mas você tem agregado valor na vida dos seus pacientes, na vida dos seus clientes? Ou você só quer, né, tipo, ficar de braços cruzados, esperando a graça descer, né? Como se fosse um download. Sendo que a vida também, ela pede algo da gente, né? Isso é o propósito. O que, que você está propondo para a vida?
Eu proponho para Sim, as famílias, para as tentantes, para as mulheres, né? A outra pessoa, cada um, quando a gente entende também qual é o nosso para quê, a gente vai entender para qual é o nosso para quem, né? Então, assim, para quem que eu quero ajudar? Como eu quero ajudar, né? Isso eu acho que também vai gerando. Na constelação tem uma expressão, né? Se você só olha, aqui está você e aqui está o seu cliente, né? Se você olha, aqui atrás está o dinheiro, né? Vamos fingir que o dinheiro está aqui atrás, né? Se você olha só para o dinheiro, o cliente foge. Então a gente tem sim, que olhar para esse foco, né? O que essa pessoa veio buscar comigo? Qual que é esse propósito? Por que ela veio na minha energia? Porque às vezes as pessoas falam, eu tenho um tanto de cliente tóxico. Mas é vibração, dinheiro é energia. Se você está atraindo esse tipo de cliente que não te paga, que pede fiado, né, que pergunta, que acha que não tem valor, talvez seja algo que você precise olhar dentro de você, porque o cliente é um espelho, né? Por que não está aparecendo cliente agora? Tudo isso tem uma explicação também sistêmica e que a gente pode se planejar também para a gente não errar, né? Emocionalmente nem financeiramente com isso, né? com certeza. E principalmente você falou aí, falando das pessoas que estão tentando, né? Aham. Essas pessoas, elas precisam também de um apoio psicológico e Sim, emocional ali, porque não é uma jornada fácil. E muitas sim. vezes tem que lidar com a frustração, e isso também custa muito caro, né? Então, se a Uhum. gente tiver ali não tendo acesso ao dinheiro para que a gente tenha essa rede de apoio, para que a gente consiga Uhum. contratar as pessoas corretas, para que a gente consiga realmente levar esse sonho para frente, fica muito difícil da gente conquistar as coisas, né? Então, é Uhum. muito importante também que as pessoas entendam que o processo, é, a gente tem que utilizar o dinheiro a nosso favor. A gente tem que Uhum. utilizar o dinheiro para que a gente consiga contratar pessoas, contratar é, apoios para que a gente tenha ali acesso a caminhos que a gente não teria sem ele, né? O pessoal fala Uhum. assim, é muito mais fácil eu chorar em Paris do que eu chorar aqui, né? Alcione falou isso, né? Então, realmente é muito mais fácil, né? Porque você tá, não porque Paris seja melhor, mas sim porque você tem uma possibilidade de talvez tirar essa dor com mais facilidade. Você tem a Uhum. possibilidade de estar realizando um sonho, mesmo que você esteja triste por algum outro motivo, né? Então, você está buscando Uhum. caminhos de prosperidade. Então, isso é muito importante. Assim, vejo que é algo que a gente precisa realmente falar mais. A gente Uhum. precisa. É engraçado que as pessoas, elas dificilmente elas falam sobre dinheiro com os amigos. Isso é uma coisa muito Uhum. estranha, assim, né? Eu falo que, poxa, como é que você não sabe como é que seu amigo tá? Ah, Será que você não pode ajudar de alguma forma? Será que a gente não tem sim. que... Isso não é um tabu, né? A gente não está Uhum. falando de um assunto que não pode ser falado. A gente tem que falar sobre dinheiro, a gente tem que falar sobre sonhos, a gente tem que naturalizar isso, deixar isso como se. Como é que as pessoas falam sobre trabalho, sobre conquistas, sobre tudo, e não fala realmente sobre dor. Não fala o que Sim. está ali deixando elas talvez um pouco desestimuladas, tristes, né? Vive aquela vida de Instagram que tá sempre feliz, sempre viajando, sempre postando coisas boas, sempre ali. E você fala, nossa, minha vida tá horrível, porque eu olho a vitrine que tem na minha frente, que é o Instagram, e tá todo mundo feliz, tá todo mundo realizado, tá todo mundo conquistando coisas e só eu não. E aí você começa Uhum. a achar que realmente você que tá no lugar errado. Porque as Sim. pessoas não estão falando o que realmente está acontecendo, né? Então, a partir do Uhum. momento que a gente tem a liberdade de conversar, de falar mais, de entender o que as pessoas estão fazendo, se torna muito mais fácil, né? E Sim. aí a vida, ela se torna um pouco mais leve também. Uhum. Eu queria trazer uma coisa que para mim é muito bonito, que uma vez eu escutei sobre o dinheiro, que é a questão da mulher brasileira, né? Nós começamos lá há 500 e tantos anos atrás com a energia do sexo e a energia do dinheiro muito próxima. Então, por exemplo, os portugueses chegaram. Por que que no Brasil, por exemplo, não teve tanta briga ali no início? Teve as concessões, as trocas, porque a mulher também teve um contexto muito importante ali, né? Na hora que chegaram os portugueses, de darem o seu jeitinho com a sexualidade, né? Com a sensualidade.
E aí a marca do Brasil está muito relacionada com o jeitinho também por conta disso, né? E aí, às vezes, a gente troca o espelho, né? Eles deram para nós lá atrás um espelho fajuto e estão levando de nós essa sensação que a mulher tem no inconsciente coletivo da mulher brasileira de medo de roubo, medo de ser julgada porque é rica, medo de trocar. Então, eu tenho medo de fazer uma permuta com uma colega que é consultora de sei lá do que, com a minha consulta, porque eu tenho medo de ser invadida, né? São crenças que estão no nosso inconsciente coletivo. Porque lá atrás, nas nossas Índias, né, assim, isso está muito dentro das raízes do Brasil mesmo, né? A mulher como se ela não fosse permitida de ganhar dinheiro. E é, até por homenagem a todas as nossas ancestrais, as africanas, as europeias, né, as índias, todas aquelas que puderam vir, as nossas próprias ancestrais, a gente eu falo que não é obrigação a palavra, né? Porque a obrigação tem a briga na ação, né? Mas que a gente sinta esse impulsionar delas, que a gente pode fazer um pouquinho diferente. A gente não precisa mais trocar as nossas riquezas por um pedaço de espelho quebrado que vem da Europa, né? Mas que a gente se permita ver a vida. Olha, o que eu tenho de exótico? Porque o Brasil ele é olhado como um país extremamente bonito. A gente tem modelos que são super bonitas, a gente tem pesquisadores que são os mais cobiçados do mundo, né? E por que a gente também não olha para essa riqueza interna, né? Eu acho que isso também é muito importante a gente trazer hoje, né? Quais são as É a minhas síndrome do riquezas? vira-lata, né? A A gente acha que síndrome a do gente está vira-lata. Exatamente. inferiorizado. Só o que é fora vale a pena? Não. A gente vai fazer uma história linda pelo nosso país, por mim, pelas minhas ancestrais, pelo meu país, levando o meu país para frente, né? Não esperando, porque é uma postura infantil que às vezes a gente entra, né? Ah, eu vou esperar o governo tal, tal, vou esperar meu marido, vou esperar. Até que ponto que a gente precisa esperar mais, né? Eu acho que a gente está num lugar muito agora de da mulher com atitude, mas também uma Sim. mulher saudável, né? Que consegue dizer o sim e o não, né? Hoje a gente tem o poder da escolha, antes a gente não Sim, tinha. A gente não sim. Que podia bom que a gente tem realmente. agora, né? Então a gente tem que valorizar esse momento. Poxa, há alguns anos atrás, e não tantos assim, 60 anos atrás, ou até menos talvez, a mulher não podia abrir uma conta no banco sem autorização do marido. Sim. Sim, Então, não olha tinha que coisa. CPF, né? Não tinha nem CPF, era o Não CPF do marido. podia. Então você não podia fazer nenhuma movimentação sem que o seu marido aceitasse. A gente conquistou isso, então vamos fazer as movimentações corretas, né? Vamos Uhum, atrás de conseguir. Realmente, agora eu posso me vestir como eu quiser, eu posso passar o batom que eu quiser, eu posso uhum, ter esse lugar no mundo. Eu não sou mais uhum, escondida atrás de algo. Então vamos valorizar isso. Né? Vamos atrás, uhum, vamos buscar o sucesso, vamos buscar o crescimento, né? E isso também tem que ser passado para os nossos filhos, né? Então, quando uhum, a gente, alguns já têm, outros ainda vão vir, mas vamos passar esse movimento também para os nossos filhos, para que eles também tenham essa prosperidade, tá? A Lilian está trazendo aqui, ó. Precisamos agora criar resistências saudáveis. Até tatuei essa frase no meu braço direito. Exatamente, que lindo. Obrigada, viu? Depois eu quero que vocês coloquem aqui para nós quais eram as frases que vocês mais escutaram na família de vocês sobre dinheiro. Qual foi a sua que você mais escutou, Ana? Nossa, A eu gente acho brinca que na constelação que são as maldições familiares, né? Na minha família era dinheiro, às vezes, vem com muito suor, com muita lágrima e muito sangue. não Então, existe dinheiro fácil, né? Essa é isso. bem comum mesm. E aí, se a É, gente ganha o dinheiro, não fácil, mas se a dinheiro gente não dá em consegue. árvore. A gente não consegue realmente, vamos dizer, não foi tão suado assim, eu não me sinto merecedora daquilo. Aham. É Sim, engraçado se eu isso, ganhei um porque dinheiro de presente, eu nem posso receber, né? não posso, não, tá muito fácil, eu não quero. Isso faz com que às vezes a gente até repila mesmo o nosso sucesso, porque às vezes a gente fala assim, Sim. nossa, mas tá tão fácil, tô crescendo, tô prosperando, peraí, deixa eu criar uma dificuldade no meio do caminho aqui, porque eu Aham. não posso ter Não pode esse ser sucesso. fácil. Tá muito fácil. Então, realmente, essa frase do dinheiro só vem com muito suor. Dinheiro não traz Traz felicidade. Gente, essa felicidade. frase é muito pesada. É Dinheiro muito é pesada. sujo, olha que legal. Isso é muito interessante, né? Assim,
Na verdade, o dinheiro, eu falo que o dinheiro é bem aginomoto, né? O dinheiro ele vai realçar o que a gente já é. Uma pessoa que já é suja, já Exato. tem tendência à corrupção, que já tem as tendências para o negativo, né? O dinheiro vai chegar ali, ela vai tornar-se mais arrogante. Mas alguém, por exemplo, que é bondosa, que é caridosa, ela vai usar o dinheiro a favor da vida, né? Assim, a Bruna Marquezine, ela fez agora uma festa, não sei se vocês acompanharam por aí as notícias, e o pessoal tava muito falando, ai, a festa dela foi R$ 500 o buffet por pessoa, mas depois no final da entrevista ela falou, né, todo esse dinheiro aqui vai para uma instituição. Então, assim, às vezes a pessoa olha uma festa no meio da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, todo mundo vestido lindo, mas não tá sabendo o que que tá por trás daquilo, né? Assim, que é o que você fala, né? Sim, e essa que a Safira colocou aqui, dinheiro não traz felicidade, eu acho que ela realmente eu acho que ela é a mais comum, né? E isso é Uhum, muito pesado, porque o dinheiro por uhum, si só não traz felicidade mesmo, porque não tem significado nenhum, é só um papel, sim, né? Mas, aham, na verdade, o dinheiro, ele é o caminho para a felicidade, porque é através sim, dele que a gente traz as conquistas. E olha só como é que isso vai contra toda a lógica do sistema capitalista, né? Como que o dinheiro não traz felicidade e eu quero trabalhar para ter dinheiro? Então eu vou trabalhar aham, para não ser feliz. Isso não faz sentido. Apesar da gente, como adulto hoje, entender que essa frase não faz sentido, ela está enraizada no nosso inconsciente a ponto da gente acreditar realmente que não traz felicidade. Então, a partir do uhum, momento que eu começo a acumular dinheiro, eu começo a achar que a minha vida vai dar errado. E aí, por uhum, isso que às vezes a gente gasta dinheiro com certa facilidade. É muito rápido. Do nada você fala, você se endivida, o seu carro quebra, estoura um cano na uhum. sua casa, e você não entende Tudo por que que isso acontece. acontece. Tudo acontece. Por que É, que isso acontece? Porque você está enraizada nessa do dinheiro não traz felicidade. E aí uhum, acaba que quando você começa a conquistar, você fica com medo de acontecer algum desastre na sua vida, de aparecer uma doença, de alguém morrer. E aí você acaba tirando todo o dinheiro, porque inconscientemente está escrito, na sua mente isso. E isso uhum, é muito comum. Assim, eu cresci com todas essas frases. A minha família é uma família classe média a vida inteira. Assim, não foi uma família que sobrou dinheiro, mas também nunca faltou. Então, sempre uhum, tive acesso à educação, a tudo. Mas o dinheiro sempre foi um tabu na minha família, né? uhum. Então, sempre foi Sim, uma coisa que não se conversava, né? sim, Na minha cabeça era o tempo todo assim: a minha mãe e o meu pai estão se sacrificando muito para eu ter educação, para eu ter, conseguir estudar, para eu conseguir ter a roupa que eu preciso ter, para eu conseguir fazer atividade física. Então, para mim, sempre foi assim, né? Precisa de muito esforço para poder uhum, conquistar aquilo, né? sim, E isso foi passado de maneira assim inconsciente mesmo. E isso é passado o uhum, tempo todo. A gente acaba falando essas frases. Se vê uma pessoa passando na rua com um carro muito bonito, às vezes a pessoa joga e fala assim: ah, herdeiro, vida fácil. Você não sabe o que que uhum, aquela pessoa tá passando, como é que você acha que a vida dela é fácil? sim, Né? Então a gente tem que sim, parar toda hora que a gente tiver um pensamento desse, a gente, opa, peraí, não posso, preciso trocar esse mindset na minha cabeça. Então, se a gente é, tornar isso um pouco mais consciente, para que a gente consiga reprogramar, né? Trazer realmente essa reprogramação como se a gente fosse um sim, computador mesmo. Eu preciso apagar isso e reconstruir algo, né? Então eu isso, preciso tirar esse mindset da minha mente, eu preciso construir uma coisa nova para que a gente consiga realmente prosperar. Então isso é muito importante, muito, muito uhum, importante, né? Porque é, assim é a área da psicologia financeira que vem até um pouco antes do planejamento. Às vezes a pessoa ela tem tudo para fazer um planejamento financeiro e ela não consegue avançar. E uhum, aí, ela precisa dar uns passos para trás, que é quando eu falo assim, não, você precisa ressignificar talvez a sua posição na família, você está assumindo um papel. Eu tenho uma cliente, inclusive, que ela assumiu o papel de mãe dentro da família e ela se sente na uhum, obrigação de sustentar uma família inteira, só que essa família já é uma família de adultos. Né? Então, ela ainda uhum, não entendeu que a posição na família dela, ela está na posição errada, ela não tem esse sim. dever. Né? E o Ela não planejamento dela não atualizou, né? segue. Ela não atualizou. Ela naturalizou, ela se colocou no lugar de mãe, né, ou de pai, eu não Uhum, sei exatamente qual que foi o local, mas aí ela se sente na obrigação de ter, justamente por aquilo que você falou, é a única pessoa da família que teve um sucesso financeiro, uhum, que conseguiu um emprego legal, que conseguiu estudar e fazer todo esse processo, então ela assumiu a família
como se fosse os pais, e ela sustenta a família inteira, que acaba atrapalhando o planejamento financeiro. Então, ela está na posição errada. Precisa de executar uma constelação familiar para que ela consiga entender realmente qual que é o papel dela no mundo, né, para que ela Sim, consiga conseguir prosperar. E a gente não consegue sair do lugar, justamente porque sim, a família vai consumindo ali todo o patrimônio, né? E inconscientemente ela vai acabando doando tudo que ela tem, porque ela se sente é, pesarosa. É sim. engraçado isso, ao invés de se sentir feliz pela posição que ela está na sociedade, né, por ter conseguido um emprego muito bom e ter conseguido alcançar locais que a família não conseguiu, ela se sente pesarosa por ser a única pessoa da família a ter conforto, a ter Sim. possibilidades de crescimento, e aí ela acaba não conseguindo sair do lugar. Isso é Sim. muito Muito visível, assim, comum, muito muito comum. comum. Outra coisa que você trouxe aí que é lindo, gente, vocês estão vendo, né? Que dá para pano para mais de manga, né? A live vai rendendo, porque é muita coisa rica que a gente tem para trazer. Essa questão da gente ocupar o nosso lugar, né? Eu acho que é uma das coisas que a constelação mais me trouxe. E uma vez eu atendi um caso, Ana, que para mim foi assim muito interessante, sabe? Essa questão que você falou da posição de mãe, né? A gente precisa ter os nossos papéis no nosso lugar, né? Então, por exemplo, no lugar de ser mãe, no lugar de ser mulher, né? Como esposa, ser esposa ali, e no lugar de ser profissional, né? Eu atendi uma mulher que ela tinha acabado de sair da maternidade, assim, do início dessa maternidade, e ela voltou para a empresa. Só que dentro da cabeça dela, ela estava cuidando de um recém-nascido no peito, né? Mas a postura interna dela, ela estava querendo cuidar dos funcionários de uma maneira maternal. E Olha isso só. tava, assim, porque ela estava tendo uma projeção, né, ali com os funcionários e tal. E de uma certa forma, ela estava se sacrificando tanto pela empresa, mas tanto, porque maternidade também tem muito a ver com a energia do sacrifício. Então, o que que ela estava fazendo? Ela estava fazendo um transplante de energia para a empresa também ser a mesma energia dessa maternidade. Só que mãe dá peito de madrugada, 3 horas da manhã, sangrando, né? E tudo. Você precisa fazer isso pela sua empresa? Você pode fazer algumas dedicações, esforços, mas Não. não é esse nível de sacrifício, né? Então ela estava confundindo os papéis. Eu acho que é muito interessante a gente trazer isso aqui, porque se eu não estou sabendo sentar na minha cadeira, seja de diretora da empresa, seja de enfermeira, seja, né, de qualquer que for a nossa função aqui da vida, que a gente saiba sentar e realmente ocupar o nosso lugar com as nossas competências, né? Do jeito que é com a minha autenticidade, né? Mas sabendo respeitar esses limites também, que eu acho que é bem, bem importante, né? Sim, e isso vai muito de encontro com as conquistas, né? Aham. Então, a gente tem que entender realmente quais são os nossos papéis no mundo, para que a gente Sim. consiga entender o que que a gente consegue fazer pelo outro, né? Às vezes a Uhum. gente quer fazer pelo outro mais do que ele mesmo quer. Eu quero ajudar uma pessoa, Sim. mas essa pessoa não me pediu ajuda, né? Sim. Então, eu quero que essa pessoa pare de consumir bebida alcoólica porque eu acho que ela está bebendo demais. Mas essa pessoa acha. Você está querendo uma Aham. coisa que talvez ela não quer. E aí a gente Uhum. começa a entrar muito também na posição da vida do outro. Querer Uhum. que as pessoas façam as coisas que a gente acha correta, né? Que a gente realmente quer conquistar, quer fazer por elas e elas não querem. E a gente tem Sim. que entender realmente esse limite. Uhum. Mensagem final para a gente terminar nossa live. Quero agradecer aqui todos e todas que estão aqui, né, nos prestigiando. Fala uma frase, alguma coisa só para a gente fechar, costurar tudo aqui. E eu te agradeço mais uma vez a riqueza que você tem, não só no seu conhecimento, mas na sua sabedoria e no seu coração, viu? Obrigada, eu agradeço Obrigada. demais. Vou deixar uma frase que eu gosto muito, que é do Walt Disney, que ele fala o seguinte: se você pode sonhar, você pode conquistar. Então, Uhum. essa frase, ela tem, assim, um impacto muito grande para mim, porque realmente eu acho que se você tem esse sonho, você tem capacidade de realizá-lo. Então, corre atrás do sonho, né? Vai Isso. atrás, ressignifique a sua vida, ressignifique tudo que você acredita sobre dinheiro, utilize ele como uma ferramenta do bem para que você consiga realmente prosperar, tá? Então, esse é o meu recado final para vocês. Agradeço demais, Vivi, pelo convite. Acho Isso, que, as que ordens, as portas estão sempre abertas aqui para você, viu?
Eu agradeço demais. E muito bom conversar sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre como esses dois assuntos se casam, apesar de parecer tão distante, né? Sim. O dinheiro do lado emocional tem tudo a ver. A gente precisa realmente trazer mais vezes esse assunto aqui para conversar. Obrigada, gente, muito obrigada. Quem quiser procurar, né, o seu é Ana Luísa, consultora Camel, né? Consultora Camel. Pode procurar os serviços dela. Para mim, é isso aqui, Lívia Lima Bastos. Quem quiser consultar constelação, homeopatia, para a gente aumentar, dilatar nessa permissão, estamos também à disposição. A minha frase é: o dinheiro é sagrado, né? Tem aquela frase: tudo que move é sagrado. Que também o dinheiro seja sagrado para a gente se honrar também, né, fazendo a vida do outro ter valor, mas também lembrando da gente se servir. É o meu recado. Muito, muito obrigada. Um bom final de semana a todos. Nos vemos. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.